Levanta, faz café, corre para trabalhar, pega trânsito, enfrenta o medo de uma violência no caminho, coleciona preocupações e frustrações. Tem sido assim para muita gente, eu diria. E é cada vez maior o número de trabalhadores com ansiedade, com depressão e outros transtornos mentais. Como lidar? E mais, como trabalhar a prevenção? Eu convidei para esse tema a psicóloga Rosália Moreira, que está aqui comigo, né? A gente estava até conversando aqui sobre essa situação que envolve os dois, tanto ali, né? Quem está dirigindo a empresa, como os trabalhadores também, porque é real a situação, né? Rosália, obrigada, viu? Imagina, Mônica. É isso, Mônica. Saber filtrar essas questões, né? Até que ponto que é realmente responsabilidade das empresas hoje ter esse olhar mais cuidadoso, mais acolhedor com a saúde de maneira integral desse trabalhador. Então, cuidar dessa saúde mental é até interessante porque em março desse ano foi sancionada uma lei de que o Ministério, né, vai conceder um certificado especial para as empresas que promoverem saúde mental e bem-estar para esses trabalhadores. Então, a gente tem visto esse movimento, uma preocupação maior com a saúde mental, né, dos funcionários. Mas a gente, em contrapartida, tem que pensar também no quanto que este trabalhador também tem essa responsabilidade. Eu digo sempre que tem que ser uma relação de corresponsabilidade. Entendo. Então, esse olhar, sim, acolhedor da empresa para esse funcionário, muito além do que ele pode produzir, do que ele pode entregar para a empresa, mas também do trabalhador, de qual que é a responsabilidade dele nesse processo, do que ele pode fazer para lidar com as suas próprias fontes de estresse, né? Então, assim, porque tem questões que a empresa pode fazer, Mônica, tudo, mas se o funcionário ele não estiver aberto para receber isso, ele não tiver consciência, né, do que está gerando esse estresse, essa ansiedade, esse adoecimento dele, de nada vai adiantar esse esforço. É esse olhar para dentro, para reconhecer, vou mudar, é reconhecer. E há uma dificuldade, por quê em reconhecer isso? É pelos boletos que a gente tem para pagar muitas vezes? Pela pressa, pela exigência, né? Pelas pressões da vida mesmo, de uma maneira geral, por essa falta de se conhecer, de entender as próprias necessidades, os seus próprios limites. Está faltando um pouco desse olhar também, né? As pessoas, é aquela história, Mônica, assim, se eu tivesse, às vezes, com uma perna quebrada, se eu tivesse machucada, né? Eu conseguiria estar aqui contigo agora, dando essa entrevista. Mas e se eu tivesse com algum transtorno mental? Será que eu teria essa mesma condição, sabe? E às vezes as pessoas não estão percebendo isso, não percebem o corpo, né? Os sinais que o corpo dá, não percebe assim que o próprio funcionamento, né, da mente, do corpo não está o mesmo mais. Então falta um pouquinho disso também, esse se olhar, né, esse diálogo interno também. Sabe a expressão que me vem, Rosália? A educação emocional, que se faz necessária para a gente entender tudo isso que acontece conosco. Você tem até dados a respeito desses transtornos que nos rondam, né? Tem. Mônica, só no ano passado, só no ano de 2023, foram concedidos mais de 280 mil afastamentos por incapacidade devido a transtornos mentais. É um número muito alto. O Brasil hoje, ele ocupa o ranking, né, de segundo lugar em maior número de pessoas com ansiedade, depressão e estresse. Gente, a gente está falando de segundo lugar num ranking que não é nada positivo, não, né, é de Mônica? jeito nenhum. Se fosse pelo menos assim, primeiro lugar, segundo lugar na educação, segurança. Exatamente. Né? E assim, tem uma associação, um instituto ele é internacional, mas de gerenciamento de estresse no Brasil. E eles fizeram uma pesquisa que pelo menos 32% da população já teve pelo menos um episódio de burnout. Burnout, né, é um esgotamento físico e mental relacionado a essas questões do trabalho. Tá? É um número alto também. Se pensar que 95%, nesse mesmo estudo diz que 95% das pessoas já tiveram algum desconforto por causa de exaustão,
e 32% experienciaram também essa questão desse desconforto, né, com estresse e falta de concentração. Então, já são alertas de que a população, de maneira geral, os trabalhadores precisam cuidar melhor, né, ter essa inteligência emocional que você disse. Né? E como que a gente vai conseguir isso, Mônica? É a pergunta que está reverberando aqui. Como que a gente consegue isso? E assim, muitas vezes é o quê? Procurando ajuda mesmo. Né? Então, assim, o primeiro passo é a gente assumir que tem algo de errado ali e procurar essa ajuda. Então, uma ajuda de um profissional, né, habilitado. E aí vem em conjunto se a empresa proporciona isso. Se a empresa ela promove esse ambiente, né, esse clima organizacional, que ele é mais saudável, que o profissional ele tem vontade de trabalhar, que ele se sente acolhido com as suas mazelas, né? Porque não é só a questão das dificuldades no trabalho, mas do lado de fora, né? Eu tenho uma vida que pode interferir, pode. E, Mônica, hoje o Ministério, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela disse que, assim, tem um dado que se você cuidar hoje da saúde mental, não é uma questão de cuidado de uma saúde só individual. É uma questão, inclusive, de desenvolvimento econômico. Então, ganha, sim, o trabalhador, que a empresa está investindo, mas ganha a empresa, entende? Na medida que, claro, não é só uma questão até dele estar produzindo mais, ele vai ter uma entrega muito maior. Se eu estou bem, Mônica, se você está feliz de estar vindo para cá, a sua entrega vai ser totalmente positiva. É entrega por aquilo que eu escolhi fazer e que eu vou colher os meus frutos e aí todo mundo ganha. É isso que é importante. É uma relação de ganha-ganha. Exato, eu sempre gostei muito dessa expressão, é uma relação de ganha-ganha. E aqui hoje, junto com a Rosália Moreira, a gente está trazendo essa oportunidade de hoje no Dia do Trabalho, para essas pessoas se reconhecerem sem medo, né? Para a gente fechar um recadinho seu, porque eu acho que dá para a gente aproveitar esse dia de hoje para pensar e agir, né? É isso. Então, o recado, Mônica, eu já tive outras oportunidades de falar aqui, que é a questão da autorresponsabilidade, né? Não terceirizar para o outro uma responsabilidade que é minha, é a minha saúde, é a minha felicidade, né? É a minha vida. Então, assim, se essa empresa específica, ela não está me proporcionando isso, talvez esteja na hora de rever essas questões, né? E assim, o quanto que também eu posso contribuir nas minhas relações, no meu trabalho de maneira geral, o quanto que tem real necessidade de eu levar tanto trabalho para casa, o quanto que eu estou me esforçando para me desligar um pouco desse trabalho. Eu acho que tudo isso é muito importante. Vamos refletir juntos sobre isso, né? Essa é a Rosália Moreira, psicóloga, com a gente aqui hoje nesta quarta-feira, agradecendo a sua generosidade, viu, Rosália? Bom feriado para você.